Estamos falando sobre o significado místico da mitzvah, do estudo da Torá, o efeito espiritual maravilhoso que é produzido, que obtemos ao estudar Torá. E nós vimos como a Torá ela deriva e descende da Chokhmah Ilahah, da sabedoria suprema divina, do atributo de Chokhmah, de sabedoria, no mundo de Atzilut, no mundo da emanação, o primeiro atributo do universo espiritual, o primeiro atributo que surge após o desencadeamento da energia divina para o surgimento do mundo e das criaturas, naquele campo onde não há ainda criaturas, não há criação, apenas emanação, a primeira emanação derivada de Deus, que vai dar origem posteriormente às criaturas. Então, nesse mundo da emanação, a primeira e mais elevada de todas as sefirot, de todos os atributos, é o atributo de Chokhmah, da chamada sabedoria divina suprema, e nesse atributo paira de forma direta a energia divina, a luz divina transcendental. Por isso ele é o mais elevado, por isso ele é o primeiro, não só em ordem cronológica, mas também em ordem de importância espiritual, de elevação. Então nós vimos como a Torá contém dentro de si a vontade e a sabedoria divina, conforme elas se encontram nesse nível elevadíssimo de onde ela é derivada. E nós vimos quando a pessoa aqui embaixo, com a sua parca sabedoria, com seu pobre intelecto, de um ser humano mortal de carne e osso, independente do seu QI, do seu nível de conhecimento ou da sua linha de raciocínio lógica, sua capacidade mental, mas de qualquer forma, quando uma pessoa estuda aqui Torá, então o que acontece? A sua mente envolve aquele tema da Torá, que é um tema sagrado, que é um tema divino. Em outras palavras, a sua mente está concentrada envolvendo aquele assunto divino que contém dentro de si a sabedoria de Deus, e como nós falamos, Deus, Ele e sua sabedoria são uma coisa só, portanto, a Torá contém dentro de si a própria essência divina. Então a mente da pessoa está se unificando com a essência divina, e aquela ideia que a pessoa está estudando, aprendendo, ela também envolve por completo a mente da pessoa, o seu intelecto está imerso naquela ideia, portanto aqui há uma fusão completa, a mente envolvendo a Torá envolvendo a mente, uma fusão completa da parca inteligência humana com a sabedoria suprema de Deus. E mais do que isso, como nós já vimos, da essência da alma da pessoa, de onde é derivada a sua sabedoria, o seu intelecto, com a essência de Deus, de onde é derivado o atributo de Chokhmah. Por outro lado, nós vimos, como o Alter Rebbe nos enfatiza, que essa fusão maravilhosa ocorre essencialmente, principalmente quando se estuda a parte revelada da Torá, aquela parte da Torá, da Mishnah, Gemara, Talmud, Halachá, aquela parte que versa sobre temas corriqueiros do nosso cotidiano, temas relacionados à nossa vida terrestre, às nossas atividades mundanas, temas de ordem física e material, que são temas que nós entendemos muito bem, pelo menos o tema em si, além de entender a lógica da Halachá, da lei da Torá, mas nós estamos tratando de coisas palpáveis, coisas que nós captamos com os nossos 5 sentidos, portanto, não só que nos identificamos com elas, nós sabemos do que estamos falando, são coisas próximas a nós, por isso a nossa mente de fato absorve por completo esses ensinamentos. Quando há esse aprendizado, a nossa mente capta a essência do assunto, e por isso a Torá está envolvendo por completo a nossa mente, e a nossa mente também, uma vez que ela tem acesso integral a esses assuntos, porque esses são assuntos, como nós dissemos, palpáveis de conhecimento de todos. Então a mente de fato abrange e absorve esses conceitos. Isso ocorre no estudo da chamada parte revelada da Torá, diferente do que nós vamos ver a seguir, em contraste com o que acontece em relação ao estudo da parte mística esotérica da Torá, o estudo da Kabbalah, mesmo o estudo da Hassidut, onde nesse estudo se trata de assuntos abstratos, de assuntos espirituais,
de assuntos divinos, assuntos que nós não captamos através dos nossos 5 sentidos, assuntos e temas que são por demais elevados para a nossa mente. A nossa mente consegue visualizar, entender, captar coisas que nós vemos e conhecemos, mas esses assuntos espirituais nós ouvimos falar, nós sabemos da existência deles, mas de fato não os conhecemos pela essência. Por isso, o alcance do nosso intelecto nesses assuntos é limitado. Por isso, também, a unificação do nosso intelecto com essas ideias, ela também é parcial e limitada, ela não é integral. Por quê? Porque o nosso intelecto aqui não está completamente envolvido e absorvido. Ele não é capaz de entender por completo esses assuntos abstratos, espirituais, elevadíssimos. Isso que vai nos explicar em seguida o Alter Rebbe. Aval belimut chokhmat HaKabbalah, porém, quando se trata do estudo da sabedoria da Kabbalah, que versa sobre assuntos místicos esotéricos, é claro que nesse estudo da parte profunda da Torá, mais do que isso, o próprio Zohar chama esse estudo da alma da Torá. Zohar chama a parte revelada da Torá o corpo da Torá, enquanto que a parte mística, a parte esotérica é chamada da alma da Torá. Mas uma vez que essa sabedoria contida nos estudos cabalísticos, Melubeshet Beinyanim Ruchanim, ela está investida, está revestida em assuntos espirituais, apenas em assuntos de ordem abstrata. Os temas que versa a Kabbalah são temas completamente abstratos e espirituais, e de forma alguma não físicos e materiais. Inclusive até os grandes mestres cabalísticos, os grandes mestres racídicos, eles nos instruíram a tomar muito cuidado, que uma pessoa que não sabe se desprender do campo físico para entender coisas abstratas e espirituais, é melhor que ele nem estude a Kabbalah, porque ele pode acabar materializando conceitos que são completamente abstratos e espirituais. A pessoa pode começar a tratar esses conceitos como se fossem palpáveis e com isso a pessoa está erroneamente entendendo. De qualquer forma, os assuntos da sabedoria cabalística eles estão investidos apenas em temas espirituais, como Betikun Partsufei Atzilut, por exemplo, versa a Kabbalah sobre a forma e maneira de se revelarem os 10 atributos divinos no mundo da emanação, que é chamado o mundo de Atzilut, ou Bebriá Yetzirá Asiá, ou chamados 4 universos espirituais, os 4 níveis espirituais da emanação, da criação, formação e ação, ou Bebriat Srafim Bechayot Bechulei, ou a Kabbalah também versa sobre os diversos tipos de anjos, seres angelicais que estão presentes em cada um desses campos espirituais, em cada um desses mundos, seja os serafins, aqueles chamados Chayot HaKodesh Ofanim, ou também versa sobre Neshamot, sobre almas desencarnadas, as almas antes de se incorporarem aqui no mundo físico, no corpo físico, almas, reencarnações, etc., ou outros temas presentes na sabedoria cabalística, o Gan Eden, o chamado paraíso celestial, espiritual, ou seja, o Gan Eden superior, ou chamado Gan Eden inferior, em nível inferior. Então, esses são assuntos recorrentes na mística judaica. Então, uma pessoa que está tratando, estudando esses temas, que em outras palavras, eles descrevem aquilo que está presente ou como se manifesta a energia divina no universo, começando pelos universos espirituais e descendo e chegando finalmente até o nosso universo físico. Isso é chamado na linguagem cabalística também de Seder Ishtalshelut, a ordem de desencadeamento, porque essa energia ela flui como numa cadeia de aros, onde o aro superior está ligado com o aro inferior e assim vai descendendo e vai se condensando a luz divina, energia. Isso é chamado de Seder Ishtalshelut, começando desde Chokhmah, no mundo de Atzilut, da emanação, as 10 Sefirot de Atzilut, descendo depois para as 10 Sefirot
de Briá, do campo da criação, e assim por diante. Conforme descrito isso nos escritos do Arizal, que foram transcritos pelo seu discípulo principal, Rav Chaim Vital, no livro Etz Chaim, chamada Árvore da Vida. Porém, salienta o Alter Rebbe, quando estudamos e aprendemos todos esses assuntos, na prática, sejamos bem realistas, e aqui não podemos, nem queremos e nem poderíamos nos enganar, o nosso intelecto não capta a essência desses assuntos, a essência que está por trás dessa sabedoria mística, esotérica. Por quê? Porque o nosso intelecto só é capaz de captar realmente a essência das coisas físicas, materiais, corpóreas, aquilo que nós conhecemos na nossa existência, aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos, tocamos, percebemos, etc. Portanto, o intelecto humano só é capaz de captar a essência de um tema, só é capaz de captar a essência que se encontra aqui no mundo da ação prática, no mundo da ação física e material. E não a essência espiritual. A essência espiritual é algo que transcende a nossa capacidade intelectual, que não há possibilidade de captarmos, de forma de absorver, de captar realmente, de entender a essência, como realmente é esse conceito, saber exatamente do que se trata. Isso nós não conseguimos. Apenas o que nós conseguimos entender ou saber nesses assuntos seria a Metziuto, a existência deles. Como nós já falamos que na Hassidut se traça uma distinção entre a Sagata Mahut, captar a essência de algo, que significa captar, internalizar, absorver esse assunto, quando você entende a fundo ou compreende por completo. Em contraste a isso, existem certos assuntos que estão distantes da nossa compreensão, muito elevados, então, em relação a eles, existe apenas Yediata Metziut, conhecimento de causa, há um conhecimento da existência, você sabe da existência disso. Mas o que é realmente, nós não sabemos. Ele nos diz que sobre todos os assuntos espirituais não se aplica a captação da essência, apenas saber da existência. Interessante que a palavra que nós estamos traduzindo como essência, em hebraico, significa mahut, né? Captar a essência. Mahut, em hebraico, dividindo a palavra em dois, você significa mahu, o que ele é. O que é esse objeto, esse ser, essa criatura. Né? Então, captar a essência significa saber exatamente o que é. Então, você sabe exatamente o que é aquilo. Enquanto que ter conhecimento, ter ideia da existência, você sabe que isso existe. Mas o que vem a ser realmente, como atua, nós não sabemos. Temos conhecimento da existência, porém sem captar a sua essência. Um exemplo muito simples para isso seria a própria alma humana, a nossa alma, a alma pessoal de cada um de nós. Que a alma é um poder vital, é uma energia vital presente dentro de nós. A alma está revestida no corpo físico nosso. A alma é o que torna o nosso corpo um corpo vivo, um corpo que atua em todas as áreas. Não é? Então, na realidade, para enxergar o seu corpo, você se coloca diante de um espelho e você vê a sua cabeça, o seu tronco, os membros, etc. E você conhece o seu corpo, todas as partes do seu corpo. Mas já a alma, que é uma essência espiritual, por mais que nós temos certeza absoluta que ela existe, que está presente dentro de nós, que isso é o que nos diferencia daqueles seres que jazem na terra, que nós somos seres vivos e o que nos dá vida é a alma. Então, nós conhecemos a alma, mas não sabemos descrevê-la, não sabemos imaginá-la no nosso pensamento, não conhecemos a sua essência. Por quê? Porque a alma é algo espiritual.
o que nós podemos visualizar e descrever são apenas coisas físicas e materiais. Coisas físicas e materiais, nós podemos conhecer a real essência delas, né? Mas já algo espiritual, mesmo algo tão próximo de nós, a nossa própria alma, que é a nossa própria vida, por ser uma essência espiritual, nós não podemos descrevê-la, não conhecemos a sua real essência, apenas sabemos da sua existência.